objetivo é identificar cedo a doença para que a gente possa tratar logo. Esse é o principal objetivo do médico, na hora de avaliar alguém durante ou num local onde haja dengue. Conhecer a classificação da doença para saber em que ponto da doença o paciente está. Entender quais são as alterações nas diferentes fases da doença. Isso é que o médico precisa ter bastante consciência e adotar a conduta correta em relação à classificação. Se existe uma medida isolada, mais eficaz para o tratamento dos casos mais graves de dengue, é a reposição de volume sanguíneo. Reposição volêmica. Quando a pessoa está com um quadro mais grave de dengue, se nós repusermos adequadamente, corretamente, a quantidade de sangue com soro, é uma coisa muito simples. Infundir soro na quantidade correta. A gente consegue evitar complicações mais graves na maior parte das pessoas. Nem todo mundo com dengue precisa de soro. A maior parte, a grande maioria, não precisa de soro. Basta a hidratação por via oral. Mas aqueles casos que estão apresentando uma gravidade um pouco maior, esse sim, precocemente, se nós colocarmos no soro em quantidade e volume correto, uma boa avaliação, essa pessoa vai se curar mais rápido. Sintomas todo mundo já cansa de saber, né? Febre alta e súbita, dor nos olhos, dor de cabeça, dor articular, dor nas juntas, inapetência, às vezes algumas manchas petecas, manchas avermelhadas pelo corpo, em pessoas que estiveram em área com mosquito e com transmissão de dengue. Essa doença evolui em 3 fases. Uma fase que a gente chama de fase febril, a primeira fase dura de 2 a 7 dias. Depois a fase febril passa, ou seja, a febre cede, e essa é a fase que a gente chama de fase crítica. Quando ocorrem as complicações, é nesse momento, na fase crítica, quando a febre cede, a pessoa pensa, ih, melhorei. Nesse momento a gente tem que ter mais atenção. Porque é na efervescência, nessa queda da febre, que a pessoa pode ter mais complicações. Não que não possa complicar na fase febril, pode também. Mas a maior parte das complicações ocorre quando a pessoa melhora clinicamente. Ou melhor, melhora a febre reduz. A pessoa até pensa, estou melhor, vou voltar a trabalhar. Tem que ter muita atenção nesse momento. E depois uma fase de recuperação, que dura de 2 a 3 dias. A fase crítica dura de 1 a 2 dias, é aquela fase em que a gente tem que ter mais atenção, que é marcada pela queda da temperatura. A febre reduz. A pessoa até pode se sentir melhor. Esse início coincide com as alterações de um dos constituintes do sangue, do exame de sangue, que são as plaquetas. E da quantidade, da proporção entre as células vermelhas, as hemácias, e a quantidade de plasma, que é o líquido do sangue. Então pode acontecer isso. Fase de recuperação é quando essa permeabilidade do vaso sanguíneo se recupera. O líquido para de extravasar e passa a ser reabsorvido para dentro do vaso, a pessoa se recupera, fica bem e ficou curada. E para terminar, eu trouxe alguns conceitos que são equívocos comuns que vêm persistindo ao longo dos anos. Por exemplo, o paciente morre de sangramento. O sangramento para levar à morte do paciente é muito raro, raríssimo. O paciente, se morrer, ele não morreu geralmente de sangramento, ele morre por causa desse extravasamento do líquido para fora do vaso, mas ele não sangra. Então já viu, né? Para evitar isso, repor líquido, repor volume, repor soro. O paciente com plaqueta baixa precisa de transfusão de plaqueta. Plaqueta não é um exame de dosagem de plaqueta, não é um exame de prognóstico. E plaqueta baixa também não implica numa transfusão de plaqueta. A gente só vai transfundir plaqueta em casos muito específicos. Mesma coisa com reposição de sangue, transfusão sanguínea. A transfusão sanguínea só vai ser usada em casos muito específicos. Normalmente é repor volume, líquido, soro fisiológico, baratinho, água com sal. Paciente sem sinal de alarme não morre ou não tem quadro grave. Ele pode evoluir sem mostrar um sinal de alarme daqueles que a gente viu ali.
E pode evoluir para o quadro grave. Então, todo paciente de dengue a gente tem que prestar atenção. Subestimar qualquer sinal de alerta de gravidade. Confundir reposição volêmica com hidratação venosa. Não é pingar um sorinho, uma gotinha ou outra, não. É repor o volume mesmo, de acordo com o peso do paciente, de acordo com o quadro clínico dele, de acordo com a avaliação médica. E deixar de fazer diagnóstico de dengue precocemente. Temos que pensar em dengue, sim, o tempo todo. Na dúvida, é melhor pensar que é dengue do que achar, não, isso é um resfriado. Depois, no diagnóstico diferencial, a gente vai ver se realmente é, mas na dúvida, pensar no caso de dengue.